aprendamos mais um pouco do que seja uma pessoa segundo o coração de Deus, como aquele Davi que está caminhando para ser rei de Israel. Conforme o vídeo anterior, nós vimos que Davi lamentou a morte de Saul e de Jonatas. E agora, o que vai acontecer? O Saul morreu. Deus tirou o Saul do trono e Davi estava ali pronto. Já tinha um exército, já tinha tudo conquistado em meio às fugas, onde o Senhor transformou todo o mal que se tentou fazer contra a vida de Davi em bem. Nas condições que Davi precisaria para ser um rei. Ele precisaria ser guerreiro, ele precisaria ser político no sentido de ser um homem da polis, um homem da cidade, da política, da arte de negociar nas cidades, né? E Davi foi adquirindo isso, foi assumindo isso. E aí, vai dizer o texto, que é ainda 2 Samuel, no capítulo 2, começa assim. Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. O que a gente sabe é que, usualmente, como é que Davi consultava o Senhor usualmente? Era por meio de Urim e Tumim. Possivelmente ele estava ali com o sacerdote Abiatar, que já vinha com ele. Abiatar era um dos filhos do sacerdote descendente de Eli, do centro de Saul, que Saul mandou matar todos os sacerdotes em Nob, e aí esse Abiatar fugiu e acabou se amparando com Davi e seus exércitos. E aí possivelmente o sacerdote jogava uma pedra, uma sorte, né, de que era Urim e Tumim. Uma significava sim, outra significava não. E para a gente não importa saber qual que era sim, qual que era não. O que a gente sabe é que Davi consultava ao Senhor em geral assim, mas a gente sempre vê que de alguma outra manifestação espiritual acontecia, porque não era só respostas objetivas para lá ou para cá. Deus falava alguma coisa a eles, o sacerdote também era tomado por uma experiência mística, digamos assim, de modo que a gente precisa entender que na nossa caminhada com Deus existem coisas que parecem ritos, parecem tradições, mas elas não são essenciais. As pessoas hoje veem, por exemplo, o batismo nas águas com muita magia, as pessoas veem a ceia com magia, etc. Mas, na verdade, o Senhor nos convoca para rituais mais interiores. Por exemplo, um rito que seria bom para Deus falar com você seria você fazer esse propósito: sem oração e sem Bíblia eu não tomo café. Esse foi um hábito que eu desenvolvi na minha juventude, né? Se não tivesse a leitura das Escrituras, por mais mecânica que ela parecesse, eu não tomava café. E aí você vai transformando um compromisso em hábito, e o hábito vai também fazendo emergir e crescer dentro de você as percepções eternas do reino de Deus. Porque a gente fica assim: nossa, mas Davi corria a magia, mas a gente tem nossos ritos sociais. E um dos ritos que existia em Israel, instituído por Deus, era essa questão de o sacerdote carregar no seu peitoral pedras, né, na sua estola, o Urim e o Tumim, para respostas objetivas, já que o sacerdote recebeu esse chamado e tinha algo de místico nesse chamado. Como os pastores hoje têm algo de místico em seu chamado, até porque nós estamos falando aqui das coisas de Deus. Então, falar das coisas de Deus e não haver alguma coisa mística, de maneira que a gente tem de ter a percepção mística, porque nós estamos aqui na realidade, mas a realidade também tem os seus mistérios, e é só por meio da mística que a gente vai ter algum contato com o Senhor. Daí também o derramamento do Espírito Santo implicar em experiências, por assim dizer, místicas. A uns ele concedeu o falar em outras línguas, a outros ele concedeu dons de curar, a outros ele concedeu a palavra da profecia, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, enfim, há outros dons de governar. E os dons são tão infinitos quanto infinitas são as possibilidades humanas, só que elas são assambarcadas pela mística, sem nos tornarmos misticistas, que é diferente a gente fazer um ritual para invocar o Espírito Santo. Ele não é espírito inferior,
Ele habita em nós. Por outro lado, a gente precisa às vezes de recorrer a algumas coisas, como essa que Davi recorria, de consultar o Senhor. Essa é a primeira coisa que a gente vai vendo aqui. A segunda coisa que a gente vai vendo é que ele vai para Hebrom. E Hebrom é uma cidade onde muitos patriarcas foram enterrados, pessoas da antiguidade, conforme o livro do Gênesis. E nós temos, por exemplo, Hebrom, que foi a cidade escolhida por Caleb, que foi aquele homem, aquele velho, que foi do Êxodo até Canaã durante 40 anos. E aí, daquela turma toda que saiu do Egito, só Josué e Caleb viveram. Eles não sobreviveram, eles viveram. Caleb estava nas suas plenas energias. E aí, quando foi escolher os territórios dele de Judá, já que ele era da tribo de Judá, ele pediu para que a porção dele, a herança dele, fosse nos territórios de Hebrom, talvez já sabendo da importância histórica e merecidamente, porque só ele sobreviveu daqueles 600 homens de guerra, 600 mil homens de guerra que saíram do Egito e não deram em nada, né? Morreram no deserto. E aí vem Davi agora e vai para Hebrom, vai dizer que ele vai com toda a sua comitiva e suas famílias e seus gados e tudo, e ali se estabelece, né, todo um povoado. E o texto vai dizer então: vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá, e informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram e sepultaram Saul. Aí nós já temos aqui algumas pré-divisões, digamos assim. A primeira delas, não sei se você consegue visualizar aí, é que Davi então ele passa a reinar aqui, ó. Hebrom está por aqui, então ele passa a reinar em Hebrom / Judá, né? E o reino do norte vai ficar lá para Isbaal, ou Isbosete, que era o filho de Saul que tinha ficado vivo. Mas isso é coisa para a gente ver no próximo vídeo. É só para você ter uma localização aí, né? A gente tem aqui o Mediterrâneo, e aqui nós temos a terra de Canaã, que foi se tornando terra de Israel, né? Israel dos dias de Davi. Por que é importante a gente ter essa localização? Primeiro que Davi começa a reinar então em Hebrom, e o texto vai dizer que Davi foi ungido rei, mas é interessante esse contraste. É para esse contraste que eu quero chamar a sua atenção. Saul foi ungido com todas as pompas, encontra a jumenta do pai, e ele cai no espírito lá, digamos assim, na casa dos profetas, e acontece uma série de coisas, e tem toda uma coisa em todo o território de Israel, onde o Samuel vai ungir o rei Saul. E aí ele transforma todo esse evento em vento. O reino se vai da mão dele porque ele passou a vida dele toda consumido por questões de invejabilidade, digamos assim. Por outro lado, Davi andava com Deus. E aí, se houve algum evento, ele não foi digno de entrar para a história, porque nesse sentido, Davi foi coroado ali em Hebrom, ou seja, ele reinou sobre uma parte do povo ali ao sul de Israel, na fortaleza de Hebrom, digamos assim. E aí, não teve um grande evento, porque é isso, o reino de Deus, ele é como uma semente. Davi era um homem forte, Davi era uma fortaleza, porque ele andava com o Senhor, então ele não precisava de demonstração. As cerimônias até virão depois, mas essa que é a alegria de Jesus, que Jesus queria nos passar, e que Davi vive conforme o homem segundo o coração de Deus que ele era. A gente não tem de ficar preso ao evento, à pompa, à festa. A gente tem de ser a festa, a gente tem de ser a alegria, a gente tem de ser a sabedoria ambulante, a gente tem de ser a preciosidade, a arca caminhante, a joia do Senhor ambulantes, porque nós somos chamados para ser hebreus. E aí Davi era assim. Então não houve festa, mas o Senhor estava ali. Não houve eventos que tomassem conta do mundo inteiro, mas o Senhor estava com Davi. É isso que é importante. E aí o texto também vai dizer que os homens os homens de Hebrom disseram, olha, os homens de Jabes de Gileade, que é aqui do outro lado de Israel, né, do outro lado do Jordão, os homens de Jabes de Gileade enterraram Saul e fizeram o seu enterro, fizeram as cerimônias necessárias, e Davi vai dizer, olha, eu vou lá falar com eles e vou presenteá-los por esse feito. E aí é que a gente começa a ver também
Se eu acabei de fazer o contraste entre a espiritualidade da posse de Davi e a espiritualidade da posse de Saul, agora eu vou fazer o paralelo entre o homem público que Davi se tornou versus o homem público que Bolsonaro não consegue ser. Porque no final das contas nós temos um presidente do Brasil, temos de falar de quem está no poder. De maneira que, o que nós temos aqui? Nós temos o Brasil, um presidente que foi eleito por maioria de votos, maioria factual de votos, porque não foi por maioria de eleitores, se você for fazer os cálculos, dos quase 58 milhões de votos que o Bolsonaro teve, outros quase 90 milhões de pessoas deixaram de votar nele, não votaram nele. Mas aí inclui os que votaram no outro candidato e os que não foram às urnas votarem, porque essa eleição foi em si mesma uma vergonha, e eu acho horrível os crentes atribuírem isso a Deus. A gente só pode pensar no Brasil como o tempo dos juízes, onde as vontades medíocres humanas iam sendo estabelecidas e eles preferiam acreditar que era Deus. E Deus, ali no livro dos juízes, pode olhar a playlist, né, que já tem aí no meu canal. Deus ali estava presente em Gideão, em Sansão, em Débora / Baraque, né, mas no sentido mais totalizante do povo, das ligas tribais. Deus instituiu Gideão e Sansão, né? E mais algum outro que eu tenha me esquecido aqui. Mas a maioria daqueles juízes era resultado de interações humanas e vontades humanas e riquezas mil, geralmente conseguidas de forma corrompidas, né? Aí o homem foi eleito, tá, no Brasil. Mas interessante é que esse homem, ele não governa nem para quem os elegeu, ele governa para quem lhe demonstra fidelidade, o presidente do Brasil, né? E aí vai virando uma coisa patética, porque um dos seus deputados defensores, que parece mesmo pitbull, pitboy, um sodomita no sentido da palavra, o deputado Daniel Silveira, foi preso ontem, aí tá aquela briga, e o Congresso Nacional, que tem lá os seus bolsonaristas, estão lá tentando justificar o injustificável, de maneira que a gente está vivendo no Brasil um espírito do anticristo tão sagaz e tão escrachado, que a gente está vendo pastores como Marco Feliciano lutando pela soltura de Barrabás, que é um vagabundo, porque esse deputado Daniel Silveira foi um péssimo militar, expulso da polícia militar, e etc. Só para te contextualizar politicamente acerca das coisas espirituais, né? Estou falando das coisas espirituais porque os evangélicos do Brasil acobertam isso, esse absurdo. Os evangélicos querendo soltar Barrabás, né? Vagabundo, militar horroroso, salteador, e que quer se impor sobre a nação e quer colocar como rei Jair Messias de Quinta Bolsonaro. Mas os crentes amam. Aí você vê Davi, que não vivia em tempos de democracia, não foi colocado lá por voto, mas ao mesmo tempo o Senhor, e quem tem o seu espírito, sabe ser democrático independentemente do sistema político vigente, do regime político, né? De maneira que, se os reis existem como seres autoritários e os povos amam o autoritarismo, como o Brasil está doido com o autoritarismo de milicianos, Davi, homem já cheio do Espírito Santo, já naqueles tempos de 900 e pouco antes de Cristo, ele simplesmente sabe se comportar como um homem público, ou seja, ele não foi eleito, mas não importa se você foi eleito, se você foi colocado lá, se as circunstâncias sobrenaturais te colocaram lá, como colocaram José no Egito. Um homem público tem de ser homem público, porque ele vive do dinheiro do público, o qual ele governa. E aí Davi entende isso. Olha, enterraram Saul, o cara que me perseguia. Aí ele vai dizer para o povo, de maneira carinhosa, para o povo de Jabes de Gileade, do outro lado do Jordão, ele vai dizer assim: então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade, que na verdade era o outro nome para Manassés oriental, para dizer-lhes: benditos do Senhor sejais vós por esta humanidade, para com vosso Senhor, para com Saul, pois os sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade, eu vos recompensarei este bem que fizeste. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sedes valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Ele avisa que ele foi ungido rei sobre Judá, mas ele não chega na qualidade de rei ungido, quando eu ainda pastor de ovelha, eu estou dizendo:
Eu é que mando aqui porque foi Jesus que me deu essa autoridade. Davi não é assim não. Ele entendeu que Israel não estava querendo ele, porque na verdade o povo gosta de ditadura. Israel não gostava de Davi. Ele vira herói depois que ele morre, porque Davi vivo, ele tinha muitos inimigos, sobretudo no meio do povo. Porque vai ser assim até com o príncipe da paz. O Apocalipse diz, seja isso literal ou isso arquetípico, o fato é que quando o príncipe da paz ia governar, e aí os 1000 anos de paz, seja lá o que signifique, se completarem, rapidamente Satanás vai ganhar a terra inteira, porque o povo não gosta de paz, o povo gosta de tumulto, o povo gosta de guerra, o povo gosta de Bolsonaro, que cria inimigos dentro do povo. Então Davi, já sabendo disso, olha, quem me colocou aqui foi o Senhor, eu vou ser servo deste povo que vai me sustentar com as suas rendas e seus impostos, mas eu sei que eu só estou aqui por causa do Senhor. Quando você tem esse entendimento, aí é que você é democrático, porque você é como Deus, doador. Você é como os cuidadores de animais. Eu estava vendo uma reportagem sobre as pessoas cuidando de onça pintada, dos animais que escaparam dos incêndios a lá Ricardo Salles, né? E aí eu estou olhando assim, os animais nem fazem ideia de quanto eles estão sendo cuidados, mas não tem problema. A polícia florestal ali cuidando, né, os veterinários cuidando daqueles bichinhos, depois soltam eles para eles serem feras. Assim é Deus com a humanidade, Ele cuida de nós, mesmo a gente tendo natureza de pitbull, de miliciano, como aquele deputado Daniel Silveira que se diz cristão, né? E Davi sabia disso, olha, o povo por vezes é ingrato, mas não tem problema, eu sou a gratidão em pessoa, eu ando com Deus. Quem anda com Deus tem que ser amor como Deus é. E aí ele cuidou desse povo, e mesmo ele não sendo eleito por todas as tribos imediatamente, né, porque o povo gostava de Saul, não daquele rebeldezinho, na mente de alguns havia visto como rebelde, um interesseiro, ele fala assim, não, eu vou recompensar vocês, e ele age como um homem público, já sabendo que Deus iria lhe dar todo o território de Israel para ser rei, mas ele não se impõe, porque quem recebeu de Deus alguma coisa jamais deveria ter espírito ditatorial. Fique dito. Quem é de Jesus será sempre cordeiro para o matadouro, ovelhas no meio de lobos e não líder que quer se impor. Eu sei que a humanidade gosta de líderes que se impõem, esse Daniel Silveira que enfrentou o Supremo, um criminoso. Porque ministros do Supremo, ministros do Presidente da República e deputados eleitos deveriam servir ao povo e não querer se impor com suas ideias mirabolantes. É isso que a gente aprende com Davi, te mostrando que a palavra de Deus é viva e eficaz e ela serve para hoje, em pleno governo do anticristo Bolsonaro. Se você entendeu isso, fique com essa palavra. Sejamos como Davi. Homens públicos, a gente está com umas concepções perversas, né? Como que a gente tem essas concepções perversas? As pessoas têm confundido ser homem público com ser falso e ser criminoso, escrachado com ser autêntico. Ah, o deputado Daniel, ele é um homem autêntico, né? Marombado, tal, traficante de maromba. E aí, quando o homem se comporta igual Davi, que foi solícito, que entendeu o carinho que as pessoas tiveram para com o inimigo dele, que era rei, que merecia as homenagens de rei, Davi fazendo média, é um político. Não, é autêntico. O Senhor é gentil. Um homem público tem que ser gentil. Uma pessoa pública tem que entender que ela é sustentada pelo dinheiro público. Ela tem que ser, no mínimo, gentil. E não tem essa de achar que palavrões significam autenticidade. Na coisa pública, no trato público, no trato do Estado, a gente tem de ter postura. São outros rituais que Deus esperaria dos seus servos. A capacidade de ser célebre, de ser, saber viver uma celebração coletiva, no sentido de que eu posso ter problemas, eu posso ter preferências pessoais, eu posso ter ideias autoritárias, mas aqui eu sou uma pessoa pública e aqui eu preciso agir conforme a coisa pública. E é por causa dessas características que o Brasil hoje está entregue ao vírus, às armas dos loucos que estão se armando aí, mas fiquemos com essa lição de Davi. Ser homem público não é ser falso. Ser homem público é entender que o que é público, público tem de ser. E o que é privado, não é que eu sou falso de esconder dos outros, porque o que é privado é meu. Quem está interessado em saber as capelas que eu tenho no meu nariz? Quem está interessado em saber a cor do catarro
que eu venha, por acaso, tossir. Também quem está interessado a ficar ouvindo palavrões vomitados nos nossos ouvidos. Então não estou aqui sendo moralista, só estou mostrando o seguinte: nós precisamos entender que ser homem público não é ser falso. Ser homem público é entender que o público não tem de suportar a sua caquinha, o seu papel higiênico sujo, a sua cueca cheirando a xixi e muito menos o seu palavrão de presidente da República sistemático. O homem público não faz assim não. E Davi sabia disso. Davi sabia disso. A gente deveria saber. Aprendamos com este homem que no Velho Testamento viveu a plenitude do Espírito Santo. Depois você lê aí, 2 Samuel, capítulo 2, dos versículos 1 ao 7. E fique com mais essa palavra do Senhor para a sua vida. No nome de Jesus.